Como continuar crescendo? Tornar-se cristão é apenas o começo de uma vida nova e maravilhosa. Deus raramente leva as pessoas para o céu no momento em que se tornam cristãos. Ele tem trabalhado para você aqui na terra. Nascer de novo é como sair de um ovo. Muitos antes de seu nascimento, ainda antes de sua concepção, Deus já tinha você em mente. Desde o princípio, Deus tinha um propósito especial, um papel para você desempenhar aqui na terra e na eternidade. Esse propósito, porém, você não encontrará ou cumprirá a não ser que cresça em sua vida cristã. Simplesmente sair do ovo não basta. Você precisa voar. Soren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, certa vez contou uma história sobre um bando de gansos em sua terra, a Dinamarca. Todo domingo, os gansos se reuniam no quintal, junto a uma gamela. Um dos gansos, o pregador, subia com dificuldade a barra mais alta da cerca e exortava os gansos, falando das glórias da gansidade. Ele lembrava aos seus ouvintes como era maravilhoso ser ganso, e não uma simples galinha ou um Harris Peru. Lembrava aos gansos sua grande herança e falava das maravilhosas possibilidades do futuro. Ocasionalmente, enquanto ele pregava, um bando de gansos selvagens voava da Suécia por sobre o mar Báltico para a ensolarada França, passava bem alto a centenas de metros de altura, formando um perfeito V. Quando isso acontecia, todos os gansos do quintal olhavam para cima e diziam uns aos outros, entusiasmados: é assim que somos, na verdade. Não somos feitos para viver nesse quintal fedorento. Nosso destino é voar. Mas logo os gansos selvagens desapareciam de vista, seus granados ecoando no horizonte. Os gansos do quintal olhavam à sua volta, viam seu mundinho familiar, suspiravam e voltavam à lama e à sujeira do quintal. Nunca voaram. Tristemente, há um bom número de pessoas no reino de Deus que permanecem no quintal sem entenderem suas asas e aprender a voar. Deus tem um propósito para você. Salvação, em seu sentido mais elevado, é o processo de tornar-se quem você realmente é na mente de Deus. Conversão, o novo nascimento, é um evento, acontece apenas uma vez. É a experiência de sair das trevas para a luz, de passar da morte para a vida. Salvação, por outro lado, é um processo. Começa com a conversão e continua até você seja plenamente transformado na imagem de Jesus Cristo. Há necessidade de crescer espiritualmente. Há muitas coisas que nos impedem ao quintal da imaturidade cristã, quando o propósito mais elevado de Deus para nós é crescermos até a maturidade do voo. Pode ser que não queiramos correr o risco do fracasso. Agora que sou cristão, alguém poderia dizer: e sei que vou para o céu, por que me forçar para fazer algo a mais? Outros têm medo de deixar os confortos do quintal pela vida dura da fé. Tudo, porém, que vale a pena ter tem o seu preço. Gente que quer progredir e atingir a maturidade espiritual tem que estar disposto a pagar o preço. São estes que Deus usa de modo especial para moldar e influenciar o mundo. Paulo escreveu aos amigos em Filipos: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua tanto em vós o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ele não estava falando de entrar no reino de Deus através de boas obras. Lembre-se de que já lemos antes de não se consegue de graça de Deus por esforço próprio. Ele estava falando sobre o processo de salvação pelo qual você cresce na graça e é conformado à imagem, isto é, ao caráter do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele estava dizendo que o crescimento cristão exige cooperação com Deus. Na verdade, ele disse que você tem que se esforçar. E Deus quer
operar em você através do Espírito Santo fará progredir acontecer. Fará o progresso acontecer. No capítulo seguinte de sua carta, o apóstolo Paulo adverte a igreja de Filipos contra o perigo de pararem no meio do caminho em sua vida cristã. Ele lhe disse que havia mais do que havia experimentado até então em Cristo. No fundo, ele os estava exortando a crescerem como cristãos. Uma coisa fácil: esquecemos das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão dentro de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Paulo constantemente advertia seus amigos sobre o perigo de não crescer. Na verdade, ele chegou a ponto de temer o naufrágio espiritual se parasse de crescer. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Assim corro também eu. Não sem meta. Assim eu luto não como desferindo um golpe no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo assim desqualificado. 1 Coríntios capítulo 9, versos 24, 26 e 27. Parece que Paulo levava sua vida cristã bem a sério. Ele sabia que não crescesse como cristão, se não progredisse, poderia facilmente voltar ao antigo estilo de vida. Se essa preocupação era tão séria para um homem como o apóstolo Paulo, parece que gente como nós deveria levá-la igualmente a sério. As pessoas mais tristes deste mundo são cristãos, que não querem prosseguir para a plena maturidade, que nunca saem da creche espiritual, que nunca tocam as fraldas e os sapatinhos de tricô pela aparelhagem do alpinista para galgarem as alturas com a ajuda do Espírito Santo. Ferramentas para cumprir a tarefa. Um dos propósitos deste livro é dar a você ferramentas apropriadas para alcançar as alturas dessas magníficas montanhas e da maturidade espiritual. Talvez um bom meio de entender essas ferramentas seja observando a palavra crescer. Nesse acróstico, crescer. Letra C. Comunique-se diariamente com Deus pela oração. João, capítulo 15, verso 7. Letra R. Revigore-se pela leitura da palavra de Deus diariamente. Atos, capítulo 17, verso 11. Letra E. Esforce-se para obedecer a Deus a cada instante. João, capítulo 14, verso 21. Letra S. Seja uma testemunha de Cristo em seus atos e suas palavras. Letra C. Consagre a Deus seu tempo, talento e tesouros. Letra E. Espírito Santo. Deixe que Deus o console e o capacite em sua vida diária. Letra R. Reúna-se regularmente com outros cristãos. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Letra C. Comunique-se diariamente com Deus pela oração. Orar é simplesmente falar com Deus, escutar enquanto Deus fala. E é a mais básica expressão da nossa fé. É a respiração da nossa vida espiritual. É a nossa linha vital de comunicação com Deus. Muita gente pensa, erradamente, que a oração precisa ser formal, cheia de tu e voz. Não é assim. A oração é a simples conversa de um filho com o pai. A oração pode ser um clamor por ajuda na hora da necessidade, uma exclamação de alegria ao receber um presente, um pedido de favor de outra pessoa, um momento silencioso de adoração, um período de escutar o que Deus fala, uma hora serena de receber o amor de Deus. A oração é basicamente uma conversa com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Pai nosso, Pai, por favor, perdoa-me. Desta vez eu realmente pisei na bola. Eu não queria explodir com meu filho, mas explodi. Por favor, agora me dê força para também pedir perdão a ele. Senhor, lembra há um ano atrás, quando comecei a lhe pedir dinheiro para comprar um carro? Minha fé era bem pequena, não era? Mas quero lhe agradecer por sua fidelidade. O Senhor me deu um carro. Agora ele é nosso. Muito, muito obrigado. Ó Deus, me ajude. Já examinei meu talão de cheque umas 12 vezes e o extrato não bate.
Por favor, mostre-me onde foi que errei. Deus, eu não mereço, eu nem mereço falar com você. Destruir meu corpo com essas drogas. Destruir aqueles a quem amo. Deus, eu preciso de ajuda. Por favor, me ajude. Senhor, fechei o maior negócio da minha vida. Agora preciso produzir, mostrar serviço. Tudo que tenho é seu. Venha tomar conta da minha mente para que eu possa fazer o que me foi proposto. Pai, faz tempo que venho lutando com esse problema. Eu agora o entrego em suas mãos. Trata-me como seu filho, como uma criança, até que eu aprenda minha lição. Você conhece cristãos alegres e firmes em sua fé? Aquele tipo de pessoa que tem sempre um sorriso que parece amar todo mundo, que enfrenta vitoriosamente seus problemas. Certamente eles conhecem um valioso segredo. A oração fornece a força para viver. Como é que Deus responde orações? Lembre-se, Deus quer atender seus pedidos, ainda mais que os mais amorosos dos pais sobre a terra, quer dar as boas coisas aos seus filhos. Lembre-se, ainda que ele é seu pai, como todo pai, ele sabe dar bons presentes e na hora certa. Isso significa que Deus às vezes diz não aos nossos pedidos. No entanto, ele jamais diz não sem ter uma resposta melhor, esperando por nós na próxima curva do caminho. É importante lembrar o seguinte: quando Deus diz não aos nossos pedidos, não é porque ele seja incapaz de respondê-los. Também não é por ele se não importa conosco. Deus é nosso dono de tudo: riqueza, reconhecimento, sabedoria, poder, saúde, alegria e amor. Além disso, ele se importa conosco. Ele nos ama mais do que qualquer pai aqui na terra poderia nos amar. Assim, embora Deus diga de vez em quando não, o não é exceção. Sua resposta normal aos seus filhos é sim. É por isso que, quando oramos, deveríamos esperar um sim como resposta. Quando sabemos, com base na Bíblia, que a vontade revelada de Deus está envolvida no assunto de oração, e assim pedimos com base nessa vontade revelada, mesmo que aquilo que ainda não esteja se materializado em nossa vida. A nossa oração abre as portas para que Deus haja e produza o resultado que desejamos. Registre as respostas às suas orações. Minha sugestão é que você tenha um caderno de oração. Eu mesmo tenho o meu diário de oração. É um simples caderno de folhas destacáveis, no qual registro meus pedidos de oração. Numa página, eu escrevo meu pedido. Na página oposta, eu anoto quando e como Deus respondeu aquele pedido. Olhando em retrospecto, descobri que 97% das minhas orações nos últimos 5 anos foram definitivamente respondidas. E as demais estão sendo respondidas. Eu não oro por tudo todo dia. Por algumas coisas e pessoas eu oro uma vez por semana, em dias determinados. Registro, porém, cada pedido em meu diário de oração com a mesma fidelidade com que escovo os dentes. Oro com a mesma fidelidade também. Escrever as respostas de Deus tem sido um estímulo para mim e tem aumentado a minha fé. Cada ano eu peço a Deus coisas maiores e mais impossíveis. A cada ano, Deus faz minha fé crescer e meus pedidos maiores são respondidos por Ele com a mesma facilidade que os pedidos menores de alguns anos atrás. Esta é uma das alegrias do crescimento. Você pode medir seu próprio progresso, especialmente em sua vida de oração. Qual é o fato mais importante sobre a oração? Simplesmente isto. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Isso significa que para a oração ser verdadeiramente oração, deveria ser em nome de Jesus, isto é, baseada em um relacionamento pessoal com Jesus. Quando você chega diante de Deus, no nome de Jesus, do seu filho, ele presta atenção. Letra R. Revigore-se pela leitura da palavra de Deus diariamente. Se a oração é a sua linha vital de comunicação com Deus, então a Bíblia é sua cesta de pão. Assim como a nossa vida física é importante, desenvolver bons hábitos alimentares
Fazer refeições regulares, utilizando alimentos nutritivos, também é vitalmente importante que você se alimente à mesa de Deus, a Bíblia. A leitura bíblica, como a oração, pode transformar-se no hábito, um bom hábito. A Bíblia é absolutamente crucial para a nossa vida. Há várias razões para a tua afirmação. Primeiro, a Bíblia, pelo poder de Deus, produz fé em nosso coração. Lembre-se de que dissemos que a salvação é um processo de crescimento. Uma das maneiras pelas quais você pode atingir seu potencial de crescimento é a leitura bíblica diária. Se você não se alimentar, seu corpo não crescerá. Dessa forma, se você não ler a Bíblia, nunca sairá da infância espiritual. Segundo, a Bíblia continua a nos nutrir durante toda a vida. Jesus orou para que a Bíblia tivesse tal efeito na vida dos seus seguidores. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Santifica significa separar, tornar-se algo ou alguém santo. Como é que Deus nos torna santo? Provocando nossos contatos regular com a sua palavra. Ao comermos sua palavra, ao digerirmos a Bíblia, refletindo ou meditando nela, nós a assimilamos com nossas células espirituais e ficamos cheios da palavra de Deus. Terceiro, a Bíblia é o nosso padrão para tomar decisões e formação de opiniões em todas as áreas da vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que um homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a obra. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Alguém já disse que a definição de um cristão é uma pessoa cuja vida foi totalmente dominada e controlada pelo Senhor Jesus Cristo. Como é que você pode saber o que Cristo deseja de você? Lendo a sua palavra. Nas páginas da Bíblia, você encontrará a vontade de Deus para a sua vida. Com frequência, eu viajo de um canto da minha casa, em Melbourne, na costa leste da Flórida, para a cidade de Orlando, que fica no centro do estado, uma distância mais ou menos de 110 quilômetros, para ter reuniões com a equipe editorial da revista para a qual escrevo. Em Melbourne, temos uma ótima rádio evangélica e eu gosto de ouvir música enquanto dirijo. À medida que o carro vai se afastando de Melbourne, todavia a estação já não consegue chegar com clareza no rádio do carro. Mesmo que eu me esforce para sintonizar melhor a música evangélica, desaparece e quase imediatamente entra na onda de uma estação em Orlando que toca música que eu não faço questão alguma de ouvir. A estação evangélica de Melbourne continua transmitindo. Meu rádio continua funcionando. O problema é que eu me afastei demais e já não tenho uma recepção nítida. Quando volto para casa, ao fim do dia, há um ponto de entrada em que subitamente a estação evangélica de Melbourne surge no rádio do carro. Estou de novo dentro do alcance da emissora. A razão pela qual eu leio minha Bíblia diariamente é para me manter ao alcance da voz de Deus. Eu já cometo erros suficientes estando sintonizado com a palavra de Deus. Não posso me dar ao luxo de ficar fora desse alcance. Uma leitura diária da palavra de Deus me dará acesso à sabedoria e ao conhecimento de Deus, livrando-os de decisões erradas e dando a você a porção diária de força para viver. Letra R. Esforce-se para obedecer a Deus a cada instante. Como é que você pode saber se realmente ama Jesus? Se seu amor não é apenas uma farsa ou um amor artificial. Uma das coisas mais espetaculares da vida cristã é que Deus nos deu um padrão de amor. Aqui está. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, isso é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículo 21. Como saberemos se amamos a Jesus? Obedecendo aos seus mandamentos. É claro que não precisamos provar nada a ninguém. A obediência, no entanto, se torna a medida pela qual medimos nosso amor.
E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Segundo João, capítulo 6, verso 6. Se você ama a Deus, a Bíblia diz, também amará outras pessoas. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também seu irmão. 1 João, capítulo 4, verso 21. Isso é bem claro e simples. Você está em Cristo? A expressão em Cristo é usada 175 vezes no Novo Testamento. Só no primeiro capítulo da carta aos Efésios, ela ocorre 9 vezes. Isso significa que estar em Cristo deve ser algo importante. O que significa estar em Cristo? Você está em Cristo quando obedece àquela voz mansa e íntima do Espírito Santo, à medida que ele interpreta a Bíblia. O Espírito Santo fará muitas vezes em tom de correção. Ele é como aqueles pequenos foguetes direcionais que ficam na base dos gigantescos foguetes que colocam os satélites em órbita. Quando o foguete principal começa a desviar de seu curso, uma ordem pode ser eletronicamente emitida pelo controle de missão, acionando assim um pequeno foguete direcionais. Isso coloca o foguete maior novamente em curso. É isso que o Espírito Santo frequentemente faz conosco. É assim que ele nos fala. Às vezes, chamamos essa voz de consciência, mas para os cristãos é a voz do Espírito Santo. Deus não abençoa a desobediência. Ele pode até nos proteger quando somos desobedientes, mas suas bênçãos são reservadas aos que o obedecem. Quando estamos viajando, minha esposa às vezes me relembra de que o instante em que excedo os limites de velocidade, posso dirigir por conta própria no que diz respeito às bênçãos de Deus. Ele pode me proteger se eu dirijo de maneira contrária à lei, mas eu já literalmente me dirigi para fora de suas bênçãos, pois Deus quer que obedecemos às leis civis, desde que não estejam em conflitos diretos com a Bíblia. Viver uma vida de obediência a Deus a cada instante assegura o seu crescimento como cristão. Da mesma forma, temos o mandamento de amar nossos irmãos e irmãs. Paulo descreveu a família cristã como um corpo. Ele lembrou que o corpo tem como membros mãos, pés, joelhos, cotovelos, ouvidos e um sem número de partes que nem conseguimos ver. Coisas como fígado, vesícula, coração. Cada um de nós serve como parte desse corpo. O fato de você ser um dedo não deveria irritá-lo, porque um outro irmão serve de olho. Ambos são importantes, embora tenham funções diferentes a desenvolver. Se cair um cisco no olho, este precisa do dedo para remover o cisco. O cotovelo ou pé serve para essa tarefa. Da mesma forma, o dedo precisa do olho para ver onde está o cotonete com o qual está o cisco que incomoda o olho. E ambos precisam do pé para ir até o banheiro para achar o cotonete. E aí, você tentou colocar o dedo do olho com o cotovelo paralisado? Todas as partes do corpo são necessárias. Quando amamos uns aos outros, vivemos realmente como um corpo. Este corpo é chamado de igreja. Não se trata de um edifício, nem mesmo de uma organização. É um grupo de pessoas, todas diferentes, que amam o Senhor e umas às outras. Você precisa se filiar a uma parte dessa família de Deus, se quiser ser obediente a Ele. À medida que você cresce em sua vida cristã, lembre-se das palavras simples, mas profundas de Jesus. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Letra S. Seja uma testemunha de Cristo em seus atos e suas palavras. Ser testemunha de Cristo é simplesmente ser, na prática, quem você já é na teoria. Não significa que você vá ter que aprender a pregar, não significa necessariamente bater de porta em porta falando de Jesus às pessoas desconhecidas. Significa simplesmente viver para Jesus Cristo a cada dia, de modo que não apenas as suas palavras falem de Jesus, mas a sua própria vida reflita a vida de Cristo.
Como é que você testemunha sua vida? Fazendo exatamente aquilo que estamos falando aos poucos, obedecendo a palavra de Deus, sendo dirigido e controlado pelo Espírito Santo, demonstrando o fruto do Espírito em suas ações e suas condutas. Isso não significa tornar-se tornando, tornar-se um puritano, no sentido de acuso do termo. Usar roupas esquisitas e deixar de divertir-se também não significa andar sempre com a Bíblia debaixo do braço. Significa simplesmente que você fica ligado em Jesus todo instante. Jesus descreveu esse relacionamento como os ramos de uma videira, sempre ligados a ela. Se permaneceres ligados a Cristo, daremos frutos e nossa vida será um testemunho aos que nos rodeiam. Uma enfermeira crente que trabalhava na clínica psiquiátrica teve várias oportunidades de falar de sua fé aos médicos da clínica. Todos achavam um pouco estranha, mas não se importavam muito com o fato, pois era uma excelente funcionária. Um dia, o filho adolescente daquela enfermeira, a quem ela muito amava, morreu no acidente de motocicleta. Nas semanas que seguiram, os médicos após o outro veio a procurar a enfermeira pessoalmente, dizendo o quanto admirava sua fé e perguntando sobre a força interior que ela demonstrava. O seu comportamento tranquilo e a paz de espírito que transmitia, mesmo em face de profunda dor, porque passara, pregaram um sermão silencioso, que por fim todos os doutores ouviram com atenção. Como testemunho de Jesus, você afetará todo mundo. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus aos seus discípulos. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todo o que se encontra na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 14 e verso 16. Não bastante, todavia, ser testemunho de Jesus com sua vida, crescendo cristãos, crescimento de cristãos, também implica ser testemunha com a boca. Isso significa que uma vez salvo, experimentando o controle do Espírito Santo, você vai querer falar às outras pessoas sobre este novo maravilhoso modo de vida. Será tão naturalmente quanto falar a outras pessoas a quem você ama, ou de seu carro novo, ou de seu filho ou neto. Deus lhe dará as palavras certas e também trará a você as pessoas certas a quem falar. Tudo que você tem a fazer é dispor-se diante de Deus. Letra C. Consagre a Deus o seu tempo, talentos e tesouros. Quando Deus colocou em sua família, ele assumiu a responsabilidade por sua vida e seus problemas. Davi, o rei profeta de Israel, expressou essa verdade melhor do que ninguém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Deus é um ser de recursos ilimitados. Quando você confia nele, depende dele, você avança para além do seu entendimento, além de sua compreensão, para uma dimensão de fé na qual você pode descansar quanto à sua vida, pois sabe que há um Deus grande e amoroso e todo-poderoso cuidando de você. O que então haverá para se temer? Como é que se faz isso? Quando você chega a um ponto em que tudo que você pertence a Deus, então tudo o que pertence a Deus pertencerá a você. Simples? Não. Há pessoas que querem saber a vontade de Deus por antecipação, para decidir se vão ou não fazê-la. Deus, porém, só revela sua vontade àqueles que estão determinados a segui-la, venha o que vier. O intelecto do homem está sempre querendo desvendar as coisas. Ele quer respostas a todos os seus e se. Deus, porém, não responde tais perguntas. Ele simplesmente diz: confie em mim. Isso significa que Deus sempre guarda o que tem de melhor para aqueles que deixem suas escolhas por conta dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Letra E. Espírito Santo.
Deixe que Deus o controle e o capacite em sua vida diária. Para você, como cristão, cada dia pode ser uma aventura emocionante. Para que isso aconteça, todavia, você deve estar sendo controlado pelo Espírito Santo. É triste que muitos cristãos se satisfaçam com o fato de terem se tornado cristãos e nunca prossigam para uma vida vitoriosa andando no Espírito, isto é, vivendo sob o controle do Espírito. O Dr. Bill Bright, fundador e presidente integral da Cruz Estudantil Profissional para Cristo, costuma dizer: se eu pudesse compartilhar uma única verdade aos cristãos de todo o mundo, seria sobre como ser cheio do Espírito Santo. Pois não há nenhuma verdade mais importante para o cristão. Esta declaração é muito forte e verdadeira. Por isso, você precisa de se perguntar: como é que posso estar cheio do Espírito Santo? Ou, em outras palavras, como posso ser controlado pelo Espírito Santo? Antes de responder, precisamos fazer outras perguntas básicas. Quem é o Espírito Santo? Talvez seja mais fácil eu lhe dizer primeiro quem ele não é. O Espírito Santo não é uma coisa ou uma força. Ele não é um fantasma, algum vapor sombrio ou étero. O Espírito Santo não é um sentimento místico, estranho, indefinido. Também não é a presença cósmica impessoal e fria. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma pessoa real, ele tem personalidade, tem sentimentos, pode ser desobedecido, magoado, amado, honrado, adorado, se comunicar conosco, tem intelecto, vontade e emoções infinitos. Possui toda a natureza divina de Deus. É, em todos os aspectos, igual a Deus, o Pai, e Deus, o Filho. E, mais importante, está pronto a assumir o controle de sua vida. Porque o Espírito Santo veio. Antes de Jesus deixar esta terra e voltar ao céu, depois de sua ressurreição, reuniu seus discípulos e lhe disse que quando voltasse ao céu, enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo habitaria em cada cristão. Na verdade, o mesmo pode ser, o mesmo pode, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, poderia então controlar a vida dos cristãos. O ministério ou atuação do Espírito na vida dos cristãos assume muitas formas diferentes. Para começar, ele nos convence do nosso pecado. Lembre-se, ele é o Espírito Santo. Isso significa que ele é puro. Quando ele nos controla, um dos efeitos é a nossa purificação. Ele nos santifica. Ele também tira nossas dúvidas, aquelas incomodadas, indagações, como a nossa salvação. Ele nos convence de que somos realmente filhos de Deus, tal como a Bíblia nos diz. O Espírito Santo torna real em nós a presença de Jesus Cristo. Quando Jesus esteve na terra, passou muito tempo com seus discípulos. Ele os ensinou, respondeu suas perguntas, foi seu amigo mais íntimo. Não é à toa que ficaram tão tristes quando ele os deixou. Foi eles que Jesus disse: eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16 e versículo 17. Ele veio como Jesus prometera e tem estado com os discípulos de Jesus desde então, tornando-se Jesus tão real para o cristão como seria se ainda estivesse aqui na terra. O Espírito Santo faz muitas novas coisas, outras coisas. Ele nos ensina, ele nos ajuda quando não sabemos como orar, orando na verdade através de nós. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, sob a maneira com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele nos dá poder
poder sobrenatural. Jesus prometeu ao seu discípulo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Poder para quê? Bem, para muitas coisas, mas especialmente para quem testemunha de Jesus controlado pelo Espírito Santo. Aqueles discípulos se transformaram em um bando derrotado de covardes desorganizados e sem líder um corajoso exército de guerreiros espirituais que desafiou e derrotou as forças infernais que escravizavam o mundo. Talvez a coisa mais maravilhosa que o Espírito Santo faz é produzir em você a vida de Jesus. Quando você permite que o Espírito Santo controle sua vida, então Jesus em todo o seu caráter e personalidade, tem plena liberdade de viver em você. Ele amará e viverá através de você. Você começará a ver e sentir em sua vida que a Bíblia chama de fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso não vai acontecer da noite para o dia, assim como nenhuma árvore produz frutos de um dia para o outro. Dia após dia, porém, você verá a sua vida mudando a assumir o caráter de Jesus. O que significa estar cheio do Espírito Santo? No momento exato em que você nasceu de novo, o Espírito Santo estabeleceu residência em sua vida. Isso, contudo, não significa, então, você tenha ficado cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo significa ser controlado e capacitado por ele. Significa que você possa depender do poder de Deus para transformar sua vida, ao invés de tentar fazê-lo por você mesmo. Você só pode, você só recebe a força para viver quando cede a ele aos direitos de sua vida e permite que ele o controle. Você jamais conseguirá viver a vida cristã por sua própria força. Na base da autodeterminação, autodisciplina, só Jesus foi capaz de viver uma vida perfeita e somente na medida em que ele vive em você. Através do seu espírito, você poderá viver vitoriosamente. Em resumo, estar cheio do Espírito Santo significa estar cheio de Jesus, ser controlado por ele. Como posso ser cheio do Espírito Santo? Vários anos atrás, eu visitei uma enorme usina hidroelétrica. Eu sempre ouvia falar das turbinas geradoras, mas por alguma razão, eu sempre pensava que a força de tais usinas provinha daqueles enormes jatos de água do vertedouro da represa. Nunca me ocorreu que a verdadeira força não estava nas águas espumanjantes que se desarmava sobre a represa, mas era produzida nas máquinas escondidas no seu interior. Pegamos um elevador que nos levou ao misterioso interior daquela enorme massa de concreto. Entramos numa sala enorme que ocupava toda a largura da represa, e de repente eu percebi que estava envolvido por uma força gigantesca, maior do que eu jamais percebera ou imaginara antes. Aquela sala gigantesca, perfeitamente limpa, acima de qualquer, acima da qual havia enormes guindastes em operação, estava cheia de um zumbido profundo. Zzz. O próprio ar vibrava com a força resistente. De onde vinha essa força? Não vinha da água que se despejava pelo vertedouro, quase 100 metros acima. Também não vinha das turbinas gigantescas, vinha das milhares de toneladas de pressão exercida pela água do lado, no lado de cima de nós. À medida que a água se movia através daquelas turbinas, grandes e lentas, geravam força suficiente para fornecer eletricidade a 12 estados. Assim, o Espírito Santo se move através das turbinas espirituais dos cristãos, gerando uma força, um poder, uma força inacreditável. Estar cheio do Espírito Santo envolve uma completa rendição, uma entrega de sua vontade, sem reservas, à vontade de Deus. Não se trata de um acontecimento único, é um processo contínuo. O apóstolo Paulo escreveu aos seus amigos na cidade de Éfeso:
e lhes ordenou: enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. A medida pela qual Paulo escreveu essa frase indica um enchimento constante e contínuo. O que ele queria dizer era: seja cheio, e cheios, e cheios, e cheios do Espírito. Agora, por que precisamos desse contínuo enchimento do Espírito? Bem, primeiro porque volta e meia assumimos de novo o controle que havíamos dado a ele. Decidimos de novo ser Senhor de nossa vida e autor de nossas decisões. Quando fazemos isso, o Espírito Santo é entristecido, isto é, o fluxo do seu poder através de nós é prejudicado, para o qual a força sobrenatural do Espírito seja restaurada, precisamos concordar com Deus que pecamos. Novamente entregar o controle de nossa vida ao seu Espírito. Isso pode ser chamado de restauração espiritual. O recém-nascido respira pela primeira vez assim que sai no ventre de sua mãe, mas não continua respirando depois disso, morrerá. Da mesma forma, Paulo nos exorta a estarmos continuamente cheios do Espírito Santo. Inspiração espiritual significa exalar qualquer coisa que entristeça o Espírito Santo, o que impeça de agir em nós e inará o poder do Espírito Santo. Como na respiração física, em que você exala o ar impuro e inala o ar puro. Se você quer estar cheio do Espírito Santo, você precisa exalar as impurezas do pecado de sua vida. Isso se chama confissão. Concordar com Deus que você pecou, que assumiu o controle de alguma área de sua vida, agindo de maneira contrária à palavra de Deus, e admitindo isso diante dele em oração, exalar essa impureza de sua vida. Daí, imediatamente, agradecer a Deus pelo perdão que ele lhe dá em Jesus Cristo e, mais uma vez, entregar o controle daquela parte de sua vida a ele. Você logo vai querer fazer da respiração espiritual parte normal de sua vida, para poder viver cada dia dominado pela maravilhosa força sobrenatural do Espírito Santo. É possível que até este momento o Espírito Santo tenha sido somente um hóspede em sua vida. Lembre-se de que ele veio habitar em você no momento em que você se tornou um cristão. Ele, porém, quer ser mais um simples hóspede. Ele quer ser o dono de sua vida. Ele quer completo acesso à biblioteca de sua mente, à sala de jantar de seus apetites, à sala de estar de seus relacionamentos e o salão de jogos de sua vida social. Ele quer ser convidado a entrar naquele pequeno cômodo escondido nos quais antes você se envolvia em práticas erradas e vergonhosas. Em resumo, ele quer controlar totalmente a sua vida. Isso parece ser uma entrega muito importante, e em troca, porém de carregar a sua vida a ele, o Espírito Santo o encherá com a força sobrenatural para vencer o pecado com uma vida plena, significativa e com as indescritíveis características do próprio Senhor Jesus Cristo: o amor, a alegria, a paz, a paciência e a bondade. Tal como sua salvação, esse enchimento com o Espírito Santo é uma dádiva de Deus. Você não pode conquistar qualquer um dos dois por seus próprios méritos. Ambos são recebidos pela fé, numa completa entrega de sua vontade a Ele. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não é preciso procurar ou esperar por Ele. Ele já habita em você e está esperando que você permita que Ele assuma o controle de sua vida. Se isso que você deseja em seu coração, diga simplesmente a Deus que você quer que seja cheio do Espírito Santo. Aceite pela fé o seu poder e comece a agradecer a Ele. Toda a força de Deus será sua quando você estiver vivendo esta vida controlada pelo Espírito Santo. Letra R. Reúna-se regularmente com os cristãos. Uma das maneiras mais práticas que Deus tem para nos ajudar em nossos crescimentos como cristãos é a nossa comunhão uns com os outros. Comunhão significa passar tempo com os outros cristãos, conhecendo-os, orar e louvar a Deus por eles, com eles, viver com outras pessoas que amam a Jesus Cristo. Numa fogueira,
Vários pedaços de madeira queimam e produzem bastante calor ao longo do tempo. Se qualquer um deles, porém, for retirar e deixar sozinho, logo se apaga. Cristãos precisam estar juntos, ou o fogo do entusiasmo se apaga. Esse relacionamento dos cristãos entre si é vital para o crescimento cristão. Por isso, a palavra de Deus nos exorta. Não deixemos de nos congregarmos, como é o costume de alguns, antes façamos administrações. Hebreus capítulo 10, verso 25. O encorajamento e consolo mútuo entre os cristãos são parte fundamental da comunhão. O melhor local para encontrar essa comunhão com outros cristãos é, é uma igreja em seu bairro ou região. Nela também você poderá receber ensino da palavra de Deus e experimentar a alegria de adorar. Ao procurar decidir qual igreja se filiar, você pode se valer das seguintes perguntas como guia, o meio de avaliar qual a melhor igreja para você. Qual a posição da igreja em relação à palavra de Deus? Afirma que a Bíblia foi inspirada por Deus? Isso é ensinado aos membros? Qual a posição da igreja em relação a Jesus Cristo? Reconhece como Filho de Deus, Deus homem, sem pecado, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou corporalmente diante dos mortos? Qual a posição da igreja em relação a Deus, o Pai? Reconhece como Deus amoroso e misericordioso? Reconhece como um Deus amoroso e misericordioso, mas também como Pai justo e severo, que merece nosso temor, adoração e louvor, como é próprio relacionamento entre os cristãos. São pessoas amorosas, cujo cuidado e interesse mútuo é claro aos olhos dos outros, cuja vida traz atenção e respeito à comunidade. É possível perceber o desejo de ajudar e estimular os outros a andarem em obediência a Deus. Peça a Deus que o ajude a encontrar uma boa igreja, um local em que você possa ter a comunhão necessária e oferecer a Deus o louvor que ele merece. Está aí, crescer. Talvez, como as crianças, tenhamos medo de crescer, mas quando crescemos, mas quando o crescimento acontece, achamos que é uma joia. Assim, o seu crescimento como cristão será, ao mesmo tempo, empolgante e útil. Como recordação, vimos que para passarmos do nosso nascimento espiritual na conversão à maturidade espiritual, precisamos usar essas ferramentas especiais. Crescer. Comunique-se diariamente com Deus em oração. Revigore-se pela leitura da palavra de Deus diariamente. Esforce-se para obedecer a Deus a cada instante. Seja o testemunho de Cristo em seus atos e em suas palavras. Consagre a Deus seu tempo, talentos e tesouros. Espírito Santo, desde que Deus o controle e capacite sua vida diária. Reúna-se regularmente com os cristãos. Seu crescimento cristão trará glória a Deus e permite que Ele o abençoe em sua presença, e essa presença traz força para viver. Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Salmo 119, verso 89 e verso 90.